Sejam todos bem-vindos a mais um AZCast Engenheiro Raiz. Eu sou Karina Lima. Eu sou o engenheiro Felipe Soares. E hoje nós vamos conversar sobre gestão de custos. Felipe, quando uma obra está finalizada, quando ela foi encerrada e está para ser entregue, o que define se eu posso dizer que a obra foi concluída com sucesso ou não? Karina, excelente pergunta. Até, pessoal, que a gente tá fazendo uma câmera diferente aqui, ela tá aqui na minha frente, mas assim, vou tentar olhar para vocês e para ela, tá bom? Vamos lá. O que define se a obra foi entregue com sucesso ou não? Cara, entregar a obra, todo mundo entrega. O pedreiro vai entregar a obra, o mestre de obra vai entregar a obra, o empreiteiro, qualquer um vai entregar a obra. Agora, aquela obra ter sido entregue não quer dizer que alcançou o sucesso. E se o cara entregou com o dobro do custo previsto? E se o cara entregou cheio de problemas, que vai ter aí manifestações patológicas que você vai gastar no pós-obra? Então, ó, se a obra foi entregue, tá tudo certo. Eu até botei com esse aqui, tá? Não sou burro não, só para brincar. Não quer dizer que tá tudo certo. Entregar a obra, você está morando na casa, não quer dizer que aquela obra teve um padrão de qualidade ou teve um padrão de gestão. E o nosso papel como engenheiro é garantir esses padrões através de um escopo bem definido do que a gente vai fazer dentro daquela obra, Karina. Então, ó, obra entregue não quer dizer que é obra com qualidade, não quer dizer que é obra com gestão. Quer dizer simplesmente que a obra foi feita, tá? E como eu sempre digo, a obra vai ser entregue, quer você esteja ou não. Vai ser entregue caso tenha engenheiro, caso não tenha. O que vai diferenciar de uma para outra é a qualidade, o custo, o prazo, o escopo ser seguido ou não, tá bom? Então, só para deixar claro aí. Então me explica agora, o que é esse escopo do projeto? Segundo o PMBOK, o PMI, segundo a gestão de projetos, gerenciamento de projetos, o escopo do projeto é um trabalho que precisa ser realizado para terminar um produto ou um serviço com funções especificadas, tá? Com especificações já pré-determinadas, já pré-definidas. Isso segundo o PMI, tá bom? Então, o escopo, minha gente, nada mais é do que eu definir. Eu definir o que é que vai ser feito e as condições que tem que ser feito. Então, se eu pego uma obra que vai ser para gastar 100 mil e gasto 200, ela fugiu do escopo. Se eu faço uma obra, é uma obra térrea, e essa obra de repente vira uma obra de 3 pavimentos, porque no decorrer o cara foi lá e mudou, fugiu do escopo. Então, o escopo é a base, é para onde eu quero chegar. Digamos que é o sonho da casa própria daquela família. Então, o escopo, eu tenho que lembrar de algumas coisas quando eu falo de escopo. Primeiro, projeto, tá? Eu tenho que ter um projeto bem definido para que eu tenha um escopo bem definido. Ah, vou construir uma casa térrea de 40 metros quadrados, de revestimento tal, vai ser de coberta em telha cerâmica, vai ter caimento, um caimento, vai ter 2 águas. Então, tudo especificado em projeto. Então, eu tenho o projeto, quando eu falo em obra, em gestão de projetos em escopo, eu tenho, vamos lá, o projeto arquitetônico, os projetos complementares bem definidos, esse sim é um projeto de engenharia. Eu tenho o memorial descritivo e especificação técnica descrevendo, gente, como é que vai ser executado aquilo, realmente um passo a passo, ou seja, o conjunto de serviços que serão feitos para entregar aquele projeto, para entregar aquela obra, tá? Uma coisa que é muito louca quando a gente fala na gestão de projetos, quando eu falo projeto, não quer dizer só o projeto da engenharia, o arquitetônico, não. O projeto é a obra em si. Até a obra estar pronta, ela é um projeto em andamento. Tudo bem? Tá claro isso aí? Então, eu tenho que ter o projeto, o memorial descritivo, especificação técnica e o contrato. Porque o contrato vai me dizer até quando que essa obra pode gastar. No contrato vai estar dizendo lá qual o regime de contratação, quem paga a mão de obra, qual o tipo de material vai ser seguido realmente a especificação técnica. Ah, vai ter um acordo, vai ser feito em quantos meses. No contrato está determinado tudo isso. Então esse escopo inicial é o que dá base para todos os outros. Agora uma coisa muito louca é que esse escopo, como você pode ver, que tem um contrato, então ele engloba custo, engloba prazo, engloba a qualidade. Por quê? Vai ter o prazo daquele contrato, quantos meses vão ser de obra, tá bom? Então tá tudo determinado dentro desse escopo. Prazo, custo, a qualidade, tudo bem? Então isso aí é o que dá pra gente fazer na gestão e isso que é o escopo, Karina. Agora eu queria, Felipe, que você me falasse o que o engenheiro deve fazer para garantir o sucesso daquela obra, daquele empreendimento. Ele tem que gerenciar o quadrado mágico. Eu brinco, Karina, quadrado mágico. O gestor, o papel dele principal, gente,
nada mais é do que fazer o equilíbrio dentro daquela obra para garantir que a obra seja entregue no prazo, no custo e com a qualidade prevista anteriormente no contrato, com o que foi previsto naquele escopo. Eu tenho que trabalhar com o equilíbrio e por isso eu trabalho com os pilares da gestão. Você que é engenheiro, você que é um gestor, você tem que trabalhar, você tem que saber gerenciar, você tem que saber entender que quando eu afeto um deles, tudo pode ocorrer que vai afetar os outros também, tá? Então, eu posso afetar a qualidade de forma que ela vá lá e diminua o custo. Mas e aí, o custo, ele é algo que eu realmente posso mexer para poder diminuir a qualidade do meu cliente? Será que meu cliente vai ficar satisfeito? Eu não posso diminuir. Ah, vou diminuir o prazo. Poxa, mas diminuir o prazo pode precisar porque eu eleve demais o custo. Fugir do que estava previsto. Fugir daquela casa popular que o cliente diz, eu tenho 100 mil para gastar. Se fugiu daquele escopo, se fugiu daquele sua gestão, daquele seu planejamento, o seu cliente ele vai ficar frustrado. Olha, eu até brinquei aqui e fiz um desenho, Karina, para poder explicar melhor para você e para o pessoal aí de casa. Presta atenção, na minha gestão eu tenho basicamente esses pilares aqui. Imagina aqui que é uma laje, você é engenheiro, você estudou estrutura. Você sabe que essa laje está apoiada, vamos supor aqui, nesses 4 pilares. Tá? Gente, é claro, vê só, se eu pego e diminuo esse custo, você sabe que um desses pilares vão sofrer, ou até 2. Se eu diminuo o custo da obra, comprando material barato, se eu pego mão de obra barato, o que é que vai acontecer? A qualidade vai sofrer. O esforço desse pilar aqui vai ser muito maior. Ele vai romper a qualidade que estava prevista no escopo. Ele vai perder a rigidez. Então, para eu garantir na gestão uma boa qualidade, uma boa gestão, para eu fazer o papel do engenheiro, eu tenho que equilibrar. O sucesso da minha obra é essa laje levantada. O escopo, tá ligado? O escopo aqui, ó, ele tem que garantir essa plenitude. Eu tenho que garantir que tudo esteja dentro, que o prazo que eu estabeleci ele seja cumprido no menor custo possível, tá? E com a melhor qualidade. Se eu diminuo o prazo, se eu aumento o prazo, eu posso afetar um desses dois. Como assim, Felipe? Se eu diminuir o prazo, eu estou pulando o quê? Os tempos de cura da minha obra. Eu estou tirando escora antes do tempo. O que é que vai acontecer? Eu vou ter trincas, eu vou ter um pós-obra, eu diminuir a qualidade do empreendimento. É muito louco. Você olha para cá aqui e lembra da estrutura. Se eu mexer em alguma coisa, cada ação que eu fizer na minha obra vai trazer uma reação para dentro dela, tá? Então, o escopo muito bem definido, eu sei onde é que eu posso mexer e onde eu não posso, tá? Então esses pilares aqui eles são fundamentais para você que vai trabalhar com obra, para você que vai trabalhar com engenharia. Eu não posso mexer no custo da minha obra ao ponto de diminuir a qualidade e eu não posso diminuir o prazo ao ponto de elevar demais o meu custo. Tem que ser um equilíbrio perfeito. A engenharia é isso, não é entregar que nem aquele pessoal entrega a obra de qualquer jeito, não. Ah, eu entreguei a laje, beleza, mas tu colocou mais 6 pilares de custo aqui, tu elevou demais o custo dessa obra e fez com que ficasse inviável para o cliente, fez com que ele ficasse com trauma para nunca mais querer contratar um engenheiro. O seu papel, que era fazer a diferença, você queimou toda a classe de profissionais. Felipe, e como fazer a gestão do custo? Olha só, gestão do custo. É uma das coisas, pessoal, eu costumo dizer que o custo da obra ele é o coração da engenharia. Ninguém contrata um engenheiro se não for a fim de realizar tecnicamente aquele empreendimento, aquela obra, aquela estrada, só que dentro do custo. Cara, contratar um engenheiro e esse custo estourar, significa que as cabeças vão rolar. Inclusive, a desse próprio engenheiro pode voar nessa brincadeira. Quer dizer que o erro é só dele? Não. Tanto é que quando você é gestor, você está gerenciando uma equipe muito grande. Você gerencia a obra. Eu brinco que você é o dono da parada, você é o gerente. Então, você tem que descobrir quais são os gargalos ali para poder trazer o quê? Resultado. Eliminar esses gargalos através de processo, a fim de diminuir os custos, deixar enxuto e dentro do previsto no escopo inicial, dentro do que estava previsto quando o cara te contratou. É possível ficar 100%? Cara, eu nunca vi até hoje ninguém fechar em centavos, mas é possível você diminuir, é possível você chegar perto, é possível levar um pouco. O que não pode é uma obra que nem o Maracanã de 500 milhões e para 2 bilhões de reais. Estou dando um exemplo, eu não sei nem de valores. Isso está dentro do escopo? Está dentro do prazo? Está dentro da qualidade? Será que quando fizeram aquela obra não tinham entendimento suficiente sobre gestão? Espera aí, vamos analisar também, envolve outras coisas políticas que não são o caso daqui dessa parada. Mas deixa eu mostrar algo para vocês aqui, ó. Como fazer essa gestão do custo da obra. Antes de tudo, gente, eu tenho que entender que quando eu falo de custo, eu estou falando sobre orçamento.
Só que antes mesmo de fazer o orçamento da obra, quando a gente vai fazer um estudo para saber se aquele empreendimento é viável ou não, por exemplo, vou construir um mercadinho, vou construir uma escola. Vamos ver se é viável fazer tecnicamente, se é viável financeiramente. Eu trabalho aqui no pré-obra. No pré-obra eu tenho a EVT. O que é isso? Estudo de viabilidade técnica. É possível? O nosso solo, ele realmente aguenta fazer esse tipo de edificação? Será que a gente consegue dar conta aqui? Vamos ver tecnicamente as soluções que nós encontramos para fazer esse empreendimento. Esse prédio de 50 andares, 80 andares nessa região é tecnicamente viável? Então, estudo de viabilidade técnica e o estudo de viabilidade financeira. Financeiramente falando, vai dar resultado? É viável fazer esse empreendimento aqui? Esses trabalham juntos. Primeiro a gente vai ver, o cara não vai entrar às cegas para fazer uma obra. Ah, vou fazer uma obra. O que der deu. Não, não é assim. Você faz um estudo preliminar. Você faz esses dois estudos, técnicos e financeiro, para saber se você vai dar um passo além e começar. Se eu não faço isso aqui, eu corro o risco, gente, de começar a minha obra, Karina, de fazer os projetos, gastar fortuna em projetos, que nem eu conheço o caso de uma fábrica aqui de Alagoas, que gastou mais de 200 mil reais em projetos, uma fábrica enorme, e até hoje não saiu do papel. Por quê? Porque não tinha viabilidade, tanto no meio ambiente como na prefeitura. E imagina só o problema do dinheiro que foi empregado. Então, antes mesmo de eu começar o projeto executivo da obra, eu tenho que saber se é viável, se vai dar certo, se o empreendimento vai vingar, se vai sair do papel ou não. Porque se não for sair do papel, não adianta eu desembolsar mais dinheiro. É mais barato eu pagar um estudo de viabilidade do que eu pagar todos os projetos, fazer o orçamento, começar a fazer a obra, ou antes mesmo de começar a descobrir que não pode, que não dá, que não é viável, que não tem futuro aquilo ali. Então, pré-obra, estudo de viabilidade técnica, estudo de viabilidade financeira. E aqui entra o quê? O orçamento paramétrico. O que é o orçamento paramétrico, Felipe? Aquele estudozinho do CUB, onde eu pego a classe, o tipo de edificação e vejo qual o custo médio do metro quadrado para aquele tipo de acabamento, para aquele tipo de edificação. E chego, olha, em média, sem projeto, só com esboço, com o que ele quer, eu consegui ver que o metro quadrado aqui é R$2.000, é R$3.000. Então, essa edificação vai sair num valor X. Isso é um orçamento preliminar, é uma verdadeira estimativa de custo. Então, esse orçamento paramétrico ele está no pré-obra. E aí, depois de todos os projetos prontos, depois de tudo definido, projeto bonitinho, para começar, tudo certo, aí a gente entra, Karina, no orçamento da obra. Esse orçamento é o coração, é o que vai realmente guiar o nosso escopo, que vai guiar aquela nossa laje. É o orçamento inicial. A empresa, ela trabalhou dizendo eu tenho R$1 milhão para fazer essa obra. Então esse orçamento é o que vai ser disponível para eu terminar aquela obra ali. E aí onde é que está? Desse orçamento, o engenheiro gestor ele tem que fazer o monitoramento, o acompanhamento. Ele tem que fiscalizar a fundo se o orçamento está sendo seguido etapa por etapa. Esse orçamento, primeiro, até brinco que ele é o mais fácil. O mais difícil é o monitoramento. É você acompanhar quanto gastou na fundação, quanto gastou ali na forma. Poxa, eu vou comparar, a composição de forma estava tanto, eu estou gastando o dobro. Tem alguma coisa errada. Se eu continuar assim, eu vou levar prejuízo, eu vou ser demitido, minha cabeça vai rolar ali. Então, eu tenho que fazer desse orçamento da obra uma bíblia dentro do canteiro para seguir exatamente aquele custo. Ou abaixo disso. Se conseguir abaixo, sem comprometer a qualidade, ótimo! O dono vai te agradecer, ele vai querer te abraçar, beijar na tua boca. Agora, se tu eleva os custos, a forma de levar prejuízo para a empresa, não vai ser legal. Não vai ser bom. Então, do orçamento eu tenho alguns subprodutos que eu posso utilizar a meu favor. Eu tenho aqui o cronograma físico-financeiro, onde eu vou estar lá olhando junto com o dono da empresa, que é o cara que tem o dinheiro, com o investidor, analisando mês a mês o quanto que eu vou gastar, o quanto que eu vou ter disponível para desembolsar aquilo ali. E aí eu vou fazer o quê? Um planejamento para poder acompanhar isso, para poder rever realmente se eu estou seguindo. Olha, esse mês estava previsto gastar 200 mil, nós gastamos 180. Pô, peraí, isso é bom. Não necessariamente. Será que gastou 180 porque a obra está atrasada, porque você não está com o andamento que deveria estar na obra? Ou será que gastou 180 porque realmente você economizou no material, realmente você economizou na mão de obra? E existe aí um leque de fatores. E eu tenho que monitorar isso através do cronograma físico-financeiro. Mês a mês, o desembolso. Quanto que está saindo do meu bolso, quanto que está entrando e quanto que a gente está gastando e quanto era previsto. O cara te contrata para você mostrar para ele, mês tal, era para ser 100 mil, nós gastamos 90, economizamos 10 mil. Se chegasse nos 90, ótimo, porque era o que estava previsto. Se diminuiu 10 mil, parabéns, você teve economia na obra, tá?
Então, Felipe, o que é que pode ter gerado essas economias? Algumas dicas que eu vou dar daqui a pouco para vocês vão falar como é que você consegue gerar essa economia dentro da obra, beleza? Olha, preste atenção. Curva ABC é outro subproduto do orçamento da obra. O que é a curva ABC, Felipe? Olha, é muito importante você que está na gestão, você monitorar os materiais e monitorar a mão de obra, monitorar os consumos. Só que, cara, numa obra eu tenho desde porcelanato até o prego que está lá para ser colocado, sarrafiado, para colocar na coberta. E eu vou ter que monitorar todos da mesma forma? Não. Por quê? Porque eu tenho que focar onde o dinheiro está empregado. Eu tenho que focar onde está a maior energia. É lá onde eu vou conseguir o melhor desconto, é lá onde eu vou conseguir a melhor gestão e é lá onde eu vou definir se a minha obra tem sucesso ou não. Se a minha obra vai seguir os pilares de uma boa gestão ou não. Então, eu vou para a curva ABC de material e vou para a curva ABC de serviço. Felipe, mas eu não sei o que é curva ABC. Tu tá falando grego para mim. Olha só que hoje eu vim preparado. Curva ABC de material e curva ABC de serviço é a relevância desses itens dentro do orçamento. Como assim, Felipe? É o quanto que equivale daqueles itens que ele representa dentro de uma obra. Concorda comigo que a representatividade de um revestimento de porcelanato é muito maior do que o das trincas de porta, tá? Da nossa fechadura? É melhor eu focar em fazer o porcelanato ou focar na fechadura? O porcelanato é uma representatividade financeira muito grande. Se eu errar nele, eu posso levar um prejuízo na obra. Se eu economizar nele, eu posso trazer um lucro muito grande. Já naquela fechadura de porta, ela não é tão representativa assim. Tá? Eu posso levar um pequeno prejuízo nele e compenso com um grande lucro do porcelanato. Dá para entender? Como é que funciona? Ela segue o princípio de Pareto, o princípio de 80-20. Como assim? Os itens da classe A, ó, o valor da obra, 80% do valor do custo daquela obra, ele tá, ó, nos 20% dos itens. Como assim, Felipe? Olha, em uma obra com 100 itens no meu orçamento, tá? De mão de obra, vamos supor, ou de material. Vamos supor de serviços aqui agora, curva ABC de serviço. Em 100 itens que tenho no meu orçamento, apenas 20% dos itens equivalem a 80% do custo. Então, onde é que eu vou focar? Eu vou focar nesses 80% do custo, nesses 20 itens, não nos outros 80%. Eu vou focar nesses aqui. Porque um desconto nesse item é o que vai me fazer ter uma maior lucratividade, é o que vai me fazer ter margem para ter base para os outros, para poder comprar até mais caro, um acabamento melhor ali dos registros de gaveta, do registro de impressão. Tá entendido? Então, ó, os itens da classe A, eles representam 80%, é o princípio de Pareto, 80-20, tá bom? Outra classe, a classe B também é importante. Se você conseguir focar nela, se você tiver tempo para focar nela no pré-orçamento, melhor ainda. E durante a obra, foca também. Todo lucro é lucro. 0,5%, 0,5% no total te dá uma maior lucratividade. No total te dá uma maior notoriedade, te dá um maior respeito com o dono da empresa. E aí eu foco em qual, gente? Nos itens da classe A. O bom gestor, ele sabe disso aqui, ele sabe que é aqui que ele tem que atuar, ele sabe que é aqui que ele vai garantir o quê? A participação nos lucros dele no final do ano, ele sabe que é aqui que ele vai garantir a gratificação, ele sabe que aqui é o que vai garantir trocar de carro no final do ano ou aquela viagem para o exterior, tá? Ó, e os outros itens? Os itens da classe B, esse aqui, ó. Ó, os itens da classe B equivalem a 15%. Somando os dois, gente, dá o quê? Em torno de 50% dos itens da obra, ou seja, metade da obra equivalem aos itens da classe A e B, então é nesses dois que eu vou focar. E o restante, os outros 5% do valor da obra, é esse aqui, ó. É os itens da classe C. Como assim? Olha, 5% do valor da obra, vamos supor uma obra de 100 mil, 5 mil reais, vai estar presente em 50 itens. É isso que ele está dizendo aqui. Em 50% dos itens, eu vou ter 5% do valor da obra. Então, gente, eu tenho que entender isso aqui. Eu não vou focar no C, eu vou focar no A. No A é o meu alvo, o A é o meu alvo. Depois que eu conseguir já baratear aqui, aí eu venho para cá. Então, monitorar essa classe ABC, tanto de material como insumo, e junta os dois do serviço, é onde você vai garantir o sucesso da sua obra. É aqui onde o engenheiro tem que focar, é aqui que ele tem que atacar. Deu para entender, Karina, quais são as formas que a gente consegue diminuir esse custo e como fazer crescer dentro do canteiro? Esse pilar de custo é o fundamental. O dono, ele gosta de dinheiro.
O cara que está te contratando, ele gosta de economia. Quando você entrega resultado para ele, é como se você vê aqueles desenhos animados, onde tem cifras nos olhos do cara, é coração e cifra. Ele se apaixona pelo seu serviço, ele se apaixona pelo seu trabalho. Então, aprenda o que é a curva ABC e nunca mais passe por esse vexame. Monitore o serviço através dela. E é possível, Felipe, fazer um orçamento perfeito? Existe orçamento 100% correto? Vamos lá. O orçamento inicial, o orçamento que a gente está fazendo para a obra, ele é impossível ele ser 100%. Por quê? Ele vai estar 100% correto. Você atendeu a todas as regras, você atentou a todo o mercado, mas há uma variação. Como diz o meu amigo Murilo Reis, é o exercício de futurologia. Então eu estou fazendo um orçamento hoje para daqui a um mês eu começar a obra e aí durante essa obra que tem 6 meses aí em andamento, algumas coisas podem variar. Um coronavírus da vida como esse pode chegar, uma greve de operário de caminhoneiro e óbvio que isso vai oscilar o custo da nossa obra. Então é impossível cravar centavo. O orçamento deu 100 mil reais e 10 centavos e eu terminar a obra nos 100 mil reais e 10 centavos. Até hoje eu não vi bater exatamente igual. Agora eu posso diminuir, tendo uma maior lucratividade, como pode aumentar e é normal. Não estou dizendo que é errado não, existe uma margem para isso, Karina. Existe uma margem considerada, digamos assim, assertiva. Poxa, você errar numa obra de 1 milhão, você errar aí 4%, 3%, essas variáveis são coisas que você não podia prever. São coisas que estavam lá e que talvez você não conseguisse enxergar e coisas que aconteceram fora da obra que influenciaram aquele valor, como um aumento no aço, como um aumento no cinema, no cimento, como um aumento no dólar, essas coisas. Então é impossível cravar valores, mas é muito certo de eu conseguir, seguindo uma linha de raciocínio correta, seguindo as dicas do Murilo, por exemplo, fazer um orçamento bem assertivo a ponto que eu, na obra, consiga chegar o mais próximo daquele escopo inicial, garantindo o sucesso daquele empreendimento. Detalhe, eu tenho que sempre tentar diminuir, sempre tentar aumentar o lucro. Quem faz A mais B vai ganhar sempre A mais B. Quem faz A mais B e economiza C, sempre vai ter uma letra a mais no seu bolso no final do mês. Agora, Felipe, aquela dica de ouro para quem está começando. Olha, eu vou dar uma dica agora simplesmente fantástica. Presta bem atenção no que eu vou dar aqui. Você que está começando, como é que eu faço para tentar diminuir os custos da minha obra? Existem várias coisas que você pode fazer, tá? Várias mesmo. Mas eu resolvi colocar algumas aqui para que você que está começando possa entender que não é difícil de fazer isso aqui, mas dá trabalho. Dá trabalho até você pegar o jeito, até você criar processo, até você criar padrões. Depois disso é só replicar nas obras e melhorar constantemente. Tudo bem? Ó, primeiro, controle de material. Como assim, Felipe, controlar o meu material? Cara, tu tem um almoxarifado, tu tem um setor de compra, não sei. Mas muitas das vezes esses caras eles não têm uma gestão boa de material. Eles dão material de todo jeito. E o que acontece? O encanador perde, o mestre perde. Eu estou dizendo perder para não dizer roubar, porque tem roubo também em obra, tá? Não é todo mundo, mas nós sabemos que existem pessoas ruins em todas as áreas do mundo, tá? Em todas as áreas de atuação. Então, se você não monitorar esse material, vai embora. O lucro da obra vai embora com a argamassa daquele revestimento. Onde o cara foi lá, na hora do almoço, deixou a argamassa, saiu para almoçar, quando voltou a argamassa estava dura. Foi embora o lucro da tua obra junto daquela argamassa. Então eu preciso controlar, preciso saber exatamente a hora que o meu betoneiro vai mexer massa, a hora que ele vai entregar, eu preciso saber exatamente para onde está indo aquela encanação, aquele kit de elétrica, aquela porta. Não se pode perder material nesse caminho. Eu tenho que controlar o máximo possível através da gestão, através de processo. Olha, vai pegar material, assina aqui, tu é o responsável. Se sumir, eu vou cobrar de tu, tá? A gente fazia isso muito no Érico Ferraz. Cada estagiário era responsável por um tipo de material. E ele só podia liberar tinta, por exemplo, quando ele pegasse a lata do anterior e tinha que dar conta de terminar. Como é que um apartamento do mesmo tamanho conseguiu usar um consumo de tinta e o outro gastou 2 vezes mais? Não. Houve algum erro nesse processo. E a gente tem que identificar qual foi o erro. Não vamos acusar, vamos identificar, resolver e melhorar para não acontecer nos próximos. Então, controle de material, controle de mão de obra. Dentro do orçamento que o cara passou para você antes de começar a obra, tem lá as composições de custo. E na alvenaria, por exemplo, vai estar lá dizendo que o pedreiro demora 0,5 hora. Ou seja, aquele 0,5 é o índice, a razão unitária de produtividade. Se eu estou lá acompanhando a alvenaria e percebo que aqueles valores não estão batendo, que a RUP não está sendo igual da minha obra,
com a da minha execução, que a RUP está dando muito maior da obra, ou seja, eu estou gastando, estou perdendo dinheiro. A mão de obra não está seguindo o que estava previsto no orçamento. Ou seja, no final vai ter furo. No final vai ter prejuízo. Então eu tenho que controlar a RUP prevista do meu orçamento, a prevista, com a RUP realizada. A que está realmente sendo executada. Para quê? Para monitorar. De repente, pode ter sido um erro do orçamento. De repente o cara que orçou, ele não levou em consideração que você teria que estar montando e desmontando andaime, que o pé direito era duplo. Só que aí eu tenho que enxergar isso a tempo na gestão, a ponto de mudar, a ponto de entender se eu tenho margem em algum dos serviços para cobrir esse, eu estou economizando em algum dos outros, ou se eu vou ter que solicitar um aditivo, ou conversar com o dono, ou me reprogramar financeiramente. Porque isso faz toda a diferença. Então, ó, eu tenho que controlar a minha mão de obra, eu tenho que controlar o meu material. Se eu não fizer isso, você está fadado a fracassar na sua obra. Quer dizer que você não vai entregar? Não, não quer dizer isso. Quer dizer que você vai entregar com o dobro do custo e com o dobro de dor de cabeça com o teu chefe e o dobro de dor de cabeça com o teu cliente. Vamos lá. Evitar, eu vou eliminar os o retrabalho e o refazer. Você sabia que existem pesquisas que mostram que 70% dos serviços são refeitos? Existe isso, cara. Eu vi uma pesquisa dizendo que na alvenaria 70% da galera está fazendo de forma improdutiva e muitas vezes você tem que refazer isso. Tem noção que se fosse levar em consideração isso e pegar o que estava 100% correto, você ia ter que eliminar 70% das alvenarias porque estão tortas, fora do esquadro ou fora de prumo? Isso não existe, gente. Então, eu tenho que eliminar esse refazer, porque quando eu estou refazendo, eu estou jogando dinheiro fora. Quem é que já viu aqui? Comenta aqui embaixo se você já viu uma obra onde o cara levantou a alvenaria e teve que derrubar para reajustar. Onde o cara fez um reboco e descobriu que ali tinha uma janela e tinha que quebrar aquela parede. Gente, isso é comum. E parece um absurdo, parece bizarro, mas é comum do dia a dia. E não pode ser normal. É comum de acontecer esse erro, mas não é normal. Isso não pode ser levado como uma situação normal. Nós somos engenheiros, nós somos gestores. E se isso está acontecendo é erro nosso. É falta da nossa gestão. É falta da nossa cobrança. Então nós temos que fazer o nosso papel, porque é isso que valoriza a nossa profissão. É isso que garante o nosso final do mês sendo bem pago. É isso que garante, gente, a gente viver dignamente, sabendo que é a engenharia que bota o pão na tua mesa, tá? Segundo, não. 1, 2, 3. Quarta dica, gente, ó. Barganhar. Como assim? Poxa, eu tenho uma lista de material na minha curva ABC, onde eu sei exatamente quais itens eu vou ter lá. Qual a maioria dos itens lá? Porcelanato. Porcelanato representa 20% do valor da minha obra. Estou dando um exemplo de uma reforma aqui. 20 a 25% do valor da minha obra. O que é que eu vou fazer? Eu vou negociar com os fornecedores. E uma dica que eu estava até em uma gravação com o Bicalho foi o seguinte: negocia com grande e fecha com pequeno. Negocia com grande e fecha com pequeno. Ah, poxa, mas o pequeno não tem preço? Consegue fechar com grande? Vai lá e fecha com grande. Vai negociar, vai barganhar, vai tentar ver, comprando à vista tem desconto, e se for parcelado? Vamos negociar a melhor forma? Gente, existem estudos que mostram que se você pega, por exemplo, o Sinap como base, o Sinap é 30% fora do mercado. 30% a mais, em alguns estados 30% a menos. Na grande maioria, aqui no meu estado, o Sinap é acima do valor do mercado. Então, se eu fecho uma obra com o Sinap, eu digo que você está 30% na frente. Tá? Então, eu vou barganhar a ponto de diminuir os custos daquele material, ao ponto de aumentar a minha lucratividade ou me dar margem para outros serviços que eu talvez não consiga. Por exemplo, pode acontecer um imprevisto e o aço aumentar do nada e eu precisar tirar de um lucro de um e colocar no outro, tá? Isso quando eu falo do lucro é da margem que nós temos. Porque se eu terminar exatamente como eu previ no orçamento, eu estou atendendo às minhas expectativas. Se eu terminar com a obra no valor abaixo, eu estou superando. Então, eu tenho que fazer esse jogo de planilha, eu tenho que fazer esse jogo de cintura e esse jogo de engenharia de gestão de custos. Tá? Então, ó, barganhar preço a fim de diminuir os custos. Ó. Eu diminuo os custos e aumento a minha lucratividade. E aí uma coisa que é muito importante também, para aumentar a produtividade na obra, para aumentar os lucros, é a logística. Como assim, Felipe? Logística dentro do canteiro. Tem noção de que se você for analisar uma alvenaria, por exemplo, 60% do tempo da alvenaria que está sendo gasto naquele serviço é por falta de logística, é por falta de ter material no pé do pedreiro, é falta de ter tijolo perto, é o pedreiro se deslocando, o servente se deslocando para pegar material, e isso termina atrapalhando. E aí onde é que mexe? Mexe diretamente aqui na minha mão de obra, nos índices de produtividade e uma reação em cadeia. Aumenta o custo, falta de logística, aumenta o custo de mão de obra.
Logística bem feita diminui o custo de mão de obra, porque eu elimino o processo. Dá um exemplo bem claro, a alvenaria, gente. Cara, quantos prédios aqui em Maceió, o cara chega lá, a alvenaria de noite, os tijolos de noite, e o pedreiro e o servente juntam 4 serventes o dia inteiro no outro dia para poder subir essas alvenarias. E em vez disso, se chegar essa alvenaria, a gente botar em pallets e subir logo para cada apartamento. Olha, a gente sabe que esse apartamento tem tantos metros quadrados, cada metro quadrado consome tanto de tijolos, então vamos subir 3 pallets por apartamento. E já ir subindo exatamente andar por andar, do que ter o trabalho de tombar os tijolos para dentro, de dentro tombar para o primeiro pavimento, acabou, não, sobrou, bota para o segundo. Cara, isso é jogar dinheiro fora. Isso é serviço de quem não pensa, é serviço de quem não está tendo atenção na logística, não é serviço de engenharia, não é ser engenheiro, é ser faz tudo, é ser um tocador de obra e não um verdadeiro gestor. Muito obrigada, Felipe, mais uma vez pelo show de conteúdo, dicas valiosas, principalmente para quem está começando, quem ainda não tem experiência ou quem já atua na área, mas não estava atento para essas dicas. Eu que agradeço mais uma vez a você pela sua audiência. Deixa aqui seu comentário, gostou? Dá sugestão de temas, eu quero te ajudar. Agora eu preciso que você me ajude, tá? Não adianta eu gerar um conteúdo que não seja para você, porque o meu intuito de gravar isso aqui é levar conhecimento exclusivamente para você que está precisando. Então eu preciso que você fale para que eu te escute, filtre a informação e passe de forma clara para que você consiga colocar em prática. Se você ainda tem alguma dúvida sobre esse assunto que nós não falamos aqui, deixa sua pergunta aqui embaixo. Assim como o Felipe pediu, deixe também a sugestão para um próximo AZCast. E não esqueça, compartilhe esse vídeo com aquele amigo que precisa também dessa dica. Grande abraço, fica com Deus e fui! Aguardo vocês no próximo vídeo. Tchau!